Muito bem, estamos de volta com a segunda parte do nosso programa de hoje, RB Notícias ao vivo, na sua TV Rio Branco, canal 8.1 SBT, Sistema Brasileiro de Televisão. Não esqueça, meus amigos, minhas amigas, vocês que gostam de esporte, sobretudo de futebol, você que é flamenguista como eu, como JC. Sim. Hoje tem Flamengo na TV. E quando é na TV, no SBT, fica muito melhor para você, para todo mundo. O jogo começa às 7h30, mas a partir das 7h15 haverá já o início, né, da transmissão, o chamado pré-jogo, né, com toda a equipe do SBT. Libertadores é aqui, no canal 8.1 para você. Flamengo e Júnior Barranquilla, diretamente do Maracanã. O jogo vale a última fase, né, a última rodada, digo, da primeira fase da Libertadores. O Flamengo já está classificado, mas quer vencer para ficar em primeiríssimo lugar. É bom começar, né? Por cima, né, João? Com certeza. Então, gente, tá aí, 7h30 da noite, aqui no SBT. Portanto, a partir das 7h15, você já pode ficar ligado, ok? Veja o VT da clínica e do laboratório Dr. Lúcio Brasil, que aí você vai ver que é muito mais importante ter em um só lugar tudo que você quer, com preço justo, com preço acessível, porque os produtos são de qualidade. Produtos e serviços. Veja lá. Laboratório e Clínica Dr. Lúcio Brasil. Medicina de alta complexidade. Exames hematológicos, bioquímicos e hormonais. A mais alta tecnologia para um diagnóstico preciso. Os pacientes que procuraram a nossa clínica, nosso laboratório, com certeza será bem atendido e com alta qualidade de serviço. Laboratório e Clínica Dr. Lúcio Brasil. Há mais de 3 décadas cuidando da saúde dos acreanos. Muito bem, são 11h35. Depois de um longo e tenebroso inverno, está aqui comigo João Corrêa, que eu faço a apresentação porque sou teimoso, mas ele dispensa a apresentação. Portanto, seja bem-vindo. Muito bom dia, João Corrêa. Bom dia, Muniz. Além de amigo, que nós somos há décadas. Sim. Você 30 também anos. Você também é flamenguista, né? Na verdade, Muniz, casa, né? eu não sou flamenguista, eu sou Juruá Esporte Clube. Juruá Esporte Clube. Aí, como criança lá em Cruzeiro do Sul, aí chego no Rio de Janeiro e vejo aquele vermelho e preto no Maracanã. O que você acha que um coração normal há de fazer? Tem que se inclinar para ele, né? Um dia desse, numa roda de amigos, surgiu aquela dos 7-1, né? Tem alguma explicação? Eu digo, tem sim. O vermelho e preto que a Alemanha usou. Lembra que? Lembro. A Alemanha querendo chamar para si a torcida do Flamengo? A torcida do Brasil, do Flamengo, Porque a Holanda já tinha dado o pontapé inicial, a Holanda ocupou as instalações do Flamengo, né? Fez a reforma e ficou usando o centro de treinamento do Flamengo durante a Copa. E a Alemanha disse, não vou ficar por baixo, não. Então usou. Foi, carregou no vermelho e no preto, Eu corri, afinal de contas, nós temos vários assuntos aqui. Podemos falar sobre os institutos de pesquisa, o mercado das pesquisas. Você fez um comentário que vai mais ou menos ao encontro da minha opinião também. Muitos colegas dizem assim, eu não brigo com números. Eu também não brigo com números, mas eu brigo com quem está por trás dos números. Vamos falar de pesquisas, vamos falar sobre, afinal de contas, qual vai ser o novo mapa político a ser desenhado depois da eleição, né? Que mais ainda? Podemos falar sobre como é que foram feitas essas negociações, essa engenharia política. João Corrêa, você sabe que de Manso Lima a Assis Brasil, temos, digamos assim, alianças que a gente jamais imaginou que fosse capaz de fazer. Temos comunistas com democratas, nós temos socialistas com progressistas, só para dar o tom da coisa. Afinal de contas, primeiro, vamos falar sobre pesquisa. Você fez uma nota, eu até reproduzi, não sei se você vê na minha coluna, eu acho que 80% do seu texto.
E foi. Sinal de que eu Que concordo com você. privilégio, meu amigo. É porque assim, e olha que esse ano então está demais, né? Cada dia tem uma pesquisa diferente. Está deixando o eleitor ainda mais confuso. Qual é a sua opinião sobre isso? Não, eu acho assim, Muniz, tem um primeiro elemento, é que nestas eleições, especialmente da capital, não há uma hegemonia do grupo governante, ou seja, o governador saiu para o campo, o vice saiu para o outro, o deputados federais e senadores saíram para outro, ou seja, houve uma chamada balcanização, né, da política no Acre. O que é essa balcanização? E que é mais ainda, João, só para enriquecer ainda mais o que você começa a abrir aí, esse leque, o candidato do governador não é do partido dele. O candidato do vice também não. O candidato do senador mais votado também não é do partido dele. Perfeito, perfeito. Então, nesse particular, o único mais ou menos coerente é o Márcio Bittar, que o candidato dele é do partido dele. Não, eu não perfeito. estou aqui fazendo juízo de valor de ninguém. Não, eu perfeito. estou só expondo aqui, junto com você, algo diferente nessa eleição, né? Mas muito diferente, muito diferente. E, obviamente, todos sabem que eu sou do MDB, né? Mas eu não estou aqui na condição de MDBista. Sim, claro. Eu estou aqui na condição de uma tentativa de fazer observações mais... Então, você leu meus pensamentos. Eu ia fazer um pedido a você, mas você já se antecipou. Não, exato. Não constrói nada. Claro. Veja só, a balcanização. A Iugoslávia desapareceu, sumiu do mapa, um país que existia na Europa, e de dentro da Iugoslávia saíram 4 ou 5 repúblicas poderosas e lutando entre si, que é a Sérvia, a Bósnia e Herzegovina, o Montenegro e tal. Quer dizer, então, isso chama-se um processo de balcanização quando você fraciona muito. Sim. Foi o que aconteceu. O fato do governo... A Croácia também é pelo A Croácia, exatamente. Você lembrou da Croácia. Foi mais conhecida por causa do futebol, a força do Exato, futebol. que é muito boa de futebol. E por causa daquele cara que também jogou no Sim, Flamengo. sim, Um o certo Pet. sujeito que Exato. fez um gol assim, extraordinário. Às 43 e tal. Exato. Pois bem, então o que acontece? Quando o poder governante abdicou de ter um conjunto, de ter uma hegemonia, ele auxiliou nessa fragmentação. Então isso significa dizer que, primeiro, você não terá uma eleição ganha em primeiro turno. Na eleição passada você tinha. Justamente por isso, né, João? É impossível. Porque houve né? essa balcanização, porque houve essa divisão entre várias situações. Então, o que acontece? Nisso tudo pode acontecer. Em relação aos institutos de pesquisa, Muniz, o que eu coloquei, até eu utilizei a imagem do Heráclito de Éfeso, né? Aquela coisa que você nunca entra no mesmo rio 2 vezes, porque quando você vai entrar a segunda vez, o rio já é outro, as águas são outras, você já é outro, enfim. Isso ele sacou 500 anos antes de Cristo. E os institutos de pesquisa são exatamente isso. No máximo que eles conseguem é captar uma determinada situação, fotografar, mas quando eles terminam de fechar o já não é mais já aqui. é outra coisa, já é outra situação. Por quê? Porque os movimentos se colocam todos nas ações políticas, nas alianças e numa série de elementos. Então, veja só, a Socorro Neri, em verdade, foi do segundo lugar para o primeiro, a candidata Socorro Neri, que é a candidata à reeleição. O candidato Minoru Quimpara foi do primeiro lugar ao segundo, e agora na pesquisa Delta, porque há institutos assim, viu, Muniz? Há institutos que não são pesquisadores, que são torcedores. Então, às vezes, até são agenciados para catapultar, para aumentar o score de determinados candidatos e reduzir o dos rivais. Ali dentro daquela margem. É por isso que você questionou também. É por isso que você disse que não briga com números, e você tem razão de dizer não briga com os números, mas briga com quem os números interessam, a quem os números interessam, tá certo? Então, porque de repente, por exemplo, pegar o Ibope, ao meu ver, o Ibope ele frauda há 20 e tantos anos, desde o tempo do PT, todinho ele fraudou pesquisa no Acre junto com uma determinada rede de televisão, que eu não quero mencionar o nome para não ser deselegante. Mas, enfim, então, nesse sentido, eu confio num instituto de pesquisa, que é o tal do Instituto Delta, do meu amigo, o meu parceiro, que eu conheço a sua própria idoneidade, e que já foi acerado, agora não é mais não, mas no passado ele já foi muito acerado, aumenta aqui, diminui acolá, ele negativo, nunca fiz, por quê? Porque a alegria dele é
chegar perto da realidade, é ter reputação, Sim. que é o Instituto No comentário Delta. que eu fiz no domingo, eu já antecipadamente pedi minhas desculpas aos institutos renomados em nível nacional, mas para destacar os nossos. Porque nos últimos 5 anos tem acertado tanto o Delta, quanto o Data criticado, quanto o Data Contra. Isso, exatamente. Acertado, A prata da casa. Sim. A prata da casa. Sim. Ou seja, os interesses são outros. O interesse que eu conheço mais do Delta, que eu conheço mais o Francimar Façanha, é a questão da idoneidade, da honorabilidade pessoal. Então ele coloca isso, e hoje o Delta traz uma pesquisa extremamente interessante, que é o seguinte: a Socorro Neri tem uma pequena queda, tá certo? O Minoru Quintara, a Socorro Neri candidato a governador, digamos assim, e dela própria, da prefeitura, quer dizer, ela tem identidade própria. Claro. Minoru Quintara, candidato do PSDB e do PSL, além de outros, Sim. fica mais ou menos estacionado, e aí uma enorme movimentação crescente do Bocalhon, muito grande, e uma em menor escala do Roberto Duarte, tá certo? Ou seja, mas Bocalhon, Minoru Quintara e Socorro Neri estão em empate técnico. O que o Delta pode ter captado aí? E você não pode nem dizer que o Delta está sendo está fraudando, porque o candidato do MDB, tá certo, está em quarto lugar. Ele não está colocado entre os 3 primeiros. Ora, o que o Delta pode estar captando aí? O Delta pode estar captando um grande movimento da população nesses poucos dias, porque, Muniz, é o seguinte: a população, ela está observando, ela tem as suas perspectivas. Sim. Todavia, o tempo, tem muito pouco tempo para as eleições. Não, há um engano. Existe muito tempo. A pandemia mudou o conceito de tempo. Sim, sim. Você está entendendo? Verdade. Por quê? Porque as pessoas ficam mais em casa. Uma semana parece uma eternidade. Uma eternidade. As pessoas ficam mais em casa, vão muito para a internet, vão muito para as TVs. Então, o tempo foi redimensionado nessa pandemia. Então, o que acontece? Há um movimento, tá certo, de reacomodação que talvez o Delta tenha captado nessa pesquisa dele de hoje, que é um crescimento do Bocalhon, bastante acentuado, um crescimento menor, mas também do Roberto Duarte, e uma estagnação e talvez até redução do movimento dos dois que estavam na frente, no caso, a prefeita Socorro Neri e o Minoru Quintara. Então, nada está dado. Ou seja, se você disser, a única coisa que eu posso dizer assim, como com a experiência de política que eu tenho, não é muito grande, mas é um pouco razoável, é a seguinte: eleições irão para o segundo turno, porque eu vi logo no início, o governador disse: não, vamos matar essa charada agora no primeiro turno. Eu até escrevi: não, isso é muito difícil por conta dessa balcanização. Obviamente, se o governador faz uma proposta... E você fez isso antes mesmo de começar a campanha. Muito antes. Aliás, às vezes não é o que você escreve, é como você escreve. Algumas pessoas antes de você tinham feito críticas, sacaneando, sem dados. Você não fez uma crítica, você fez um comentário que pode ser interpretado como uma crítica, com dados. Você usando a sua experiência de economista, de deputado federal, que é uma escola. Você fez um comentário, um texto relativamente pequeno, mas você conseguiu ali escrever muita coisa importante. Até porque, embora a pesquisa seja fruto de um movimento científico, ela não é científica, né? Não, ela não é científica. A verdade embora seja uma teoria científica, mas ela não chega a ser uma... É espantoso, Muniz, como ela consegue captar aquele momento, se aproximar da verdade. Porque a verdade, nesse conceito de Heráclito, depois também do Nietzsche, a verdade é muito difícil de você capturar. Por quê? Porque o que você tem nesse momento muda imediatamente no momento em que eles estão fazendo o levantamento. O relatório sobre o levantamento já não é mais. Já é outra coisa. Assim, a realidade hoje, ontem, quando a pesquisa foi publicada, já não é mais. É perfeita. Olha, porque alguns dizem o seguinte: mas a pesquisa dizia que o Bolsonaro não ia ganhar e não sei o que e tal.
É claro que naquele momento em que ela foi feita, o Bolsonaro não ia ganhar, mas forças aconteceram, movimentos foram feitos que fizeram com que o Bolsonaro ganhasse a eleição. Ou seja, os institutos de pesquisa idôneos, eu não estou falando dos torcedores e dos que são agenciados. Os institutos de pesquisa idôneos, eles são fundamentais, eles capturam um momento que se aproxima da verdade. Entendeu, Muniz? Mas a verdade, como tudo no mundo, a verdade é muito difícil. O Noé Rosa dizia lá que a verdade, meu amor, mora num poço. Pilatos, lá na Bíblia, quem nos diz? Ele diz, porque faleceu por ter pescoço, o infeliz autor da guilhotina de Paris. Ou seja, a verdade é uma coisa muito complexa de você realmente expressar. Então, por isso que a tendência, quando eu sugeri, Muniz, que as pessoas pegassem as informações do Delta, os analistas políticos, para poderem, a partir daí, fazer as suas programações, é porque as informações do Delta são informações mais idôneas. Então, quem quer, de fato, não se enganar, quem quer, de fato, fazer uma programação melhor, mudar o perfil, a performance de sua campanha, uma série de coisas, pegue, estude. Vá lá, pegue no TRE, pegue a pesquisa Delta e estude-a. Por quê? Porque é um instituto local, parece até que eu sou dono do Instituto Delta, né? Mas é um instituto local que é idôneo e que pode fornecer esses elementos para uma análise mais serena e mais aproximada da realidade. Valorizando ainda mais o que você está falando, antes de chamar o intervalo, se você tem uma ideia, vamos voltar a 2010, por exemplo. O Ibope dava 67% para a reeleição do governador Tião Viana, 2014, digo. Não, 2010 mesmo, a eleição de Tião Viana, 2010, 67% na sexta-feira. O Ibope, aliás, dando 67%. O Delta e o Dataconto davam empate técnico, muito mais do que isso. O Dataconto dava um empate técnico e o Francimar do Delta muito mais do que empate técnico. Ele dava ali, algumas vírgulas. Foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. Ninguém acreditou no Rio daqui. Ninguém acreditou. Mas, Muniz, não sei se essa é a questão do intervalo, mas por que as pessoas fraudam as pesquisas? Qual é o interesse que está por trás de se fraudar uma pesquisa? É porque existe... Vamos fazer o seguinte, você fala isso depois do intervalo. O que está por trás da fraude... das pesquisas, das fraudes. Depois do intervalo comercial, o João Corrêa vai falar tudo aqui, sem medo e sem rancor. Até já, ok? Dr. Clóvis Carvalho amanhã aqui no programa. 11h56, nós temos aqui o apoio do Ara Super e do Aramix, que compõe a melhor, a maior e a mais antiga rede de supermercados do Acre. Faça como o JC, faça como o João Corrêa. Seja cliente também do Araújo, ele gosta de valorizar o que é nosso, não é, João Corrêa? Muito. Legal. O Corrêa está morando em apartamento ou casa? Casa, Mas apartamento é mais seguro, né, JC? Mas apartamento é assim tão... desinfectado. Não, você tem razão, tem razão. A casa é uma coisa melhor, você se aproxima mais da natureza. Sim, né? Claro, com certeza. Se você perdeu o primeiro bloco, nós estamos aqui a entrevistar João Corrêa, desde o segundo bloco. João Corrêa que foi deputado federal, deputado estadual, professor universitário, enfim, presidente do MDB. Afinal de contas, o que está por trás? Quais os interesses que movem essas pesquisas? Eu acho o seguinte, Muniz, o povo simples, o comum, o homem da rua, ele acredita piamente na imprensa e acredita piamente nas pesquisas. Por exemplo, quando um instituto solta uma pesquisa fraudada, em que ele manipula dentro da margem de erro, e alguns até extrapolam a margem de erro, para colocar um candidato na dianteira ou para colocar um candidato na traseira, porque há sempre um movimento. Os interesses são o seguinte, você catapulta, você, digamos assim, enche a bola de um e você murcha a bola de outro, de quem você quer alvejar. Então, há essa manipulação que eu acho extremamente criminosa. Essa manipulação interna, brincando com os números. Dentro da margem os números são lá. Dentro da margem de erro. Então, o que acontece? Por quê? Porque há uma boa-fé popular extraordinária. Ou seja, deu no Ibope. Pronto, deu no Ibope, deu vira no lei. Datafolha. Então vira lei. É igual aquele sujeito que quando o Estevão Bimbi era vivo, ele tinha um programa Mundo Cão. Eu nunca esqueço disso. Uma criatura
fez um assassinato bárbaro só para dizer o seguinte: amanhã vai sair no mundo cão. Você está me entendendo? Então, há uma credibilidade desmesurada, descomunal. Eu vi isso de um presidente assim, isso aí vai sair no mundo cão. Vai sair no mundo cão, exatamente. Então, há uma flutuação, há uma quantidade grande de pessoas, uma quantidade expressiva de pessoas que se colocam a favor, que seguem a norma da pesquisa. E outros também me dizem o seguinte: eu não quero perder meu voto. É um percentual considerável que diz assim. Muito considerável. Então, ele acha que perder o voto é votar em quem vai perder. As pesquisas últimas, as pesquisas de pertinho das eleições, essas são as mais nocivas, são as mais Mas, João, o voto mortais. útil é mais ou menos também assim? O voto útil, mas... Ou é um pouco diferente? Não é. Que eles chamam de voto útil, né? Mas aí tem algum voto útil, mas tem também o seguinte: o não vou perder meu voto é mais ancestral do que o voto útil. Porque o voto útil ele tem uma carga de avaliação política. Eu não vou votar. Eu queria votar no fulano, mas eu vou votar no ciclano porque o fulano não tem chance. Tá? Isso é uma coisa. Mas o voto manipulável... Ou seja, o voto útil ele não mira o que está com mais chance de vencer. Exatamente. Mas ele entende que é preciso você fazer opções diferentes. Sim. Quer dizer, já há um grupo de gente que diz: eu não vou perder meu voto. Então ele muda de A para Z em função dessas manipulações das pesquisas. Por isso que eu acho... E o pior de tudo, João, é que esse tipo de eleitor é difícil se convencer. Não convence. Não convence. Há um percentual. Por que o Ibope sempre fazia isso antes do Jornal Nacional? Então ele dava aquela... Por quê? Porque ele sabia que manipulava 2, 3, 4% daquela... Quer dizer, tudo isso calculado pelos marqueteiros, tudo isso bem articulado. Ou seja, é uma coisa criminosa, Muniz. É uma das fraudes mais monumentais, essa dos institutos de pesquisa, porque é você manipular a boa-fé popular. Porque o povão simples, o povo humilde, ele acha que aquilo é a mais pura verdade, entendeu? Então é por isso que eu saúdo a prata da casa. A prata da casa começa a se colocar já há um certo tempo, e eu gostaria muito de que a prata da casa continuasse idônea, continue idônea, cada vez mais idônea se for possível. Por quê? Porque aí você se referencia. Quando você entra e diz que tal aconteceu, é porque de fato tal aconteceu, e a população não vai ser manipulada, ela não vai ser enganada, tá certo? Pelas manipulações dos institutos de pesquisa. Então, isso é um dado assim para mim, e como você tem uma eleição que de fato está dividida, aí eu disse numa postagem que os institutos de pesquisa iam ser um caso à parte, né? Um espetáculo à parte, e eles vão ser. Você pode esperar, porque você vai ter novamente pesquisas fraudadas e tal. Aí de repente você vai colocar até um momento em que a população compreenda que o caminho é exatamente a situação do delta que vai apontar. Deixa ele fazer aqui um pedido quase impossível para quem é economista. O economista tem facilidade para verbalizar, para conversar, e você principalmente. Mas vamos ser um pouquinho mais objetivos. Você que é meio complicado. Diga aí. Vamos lá, então. A próxima pergunta. Você que participou ativamente de eleição majoritária, proporcional, você que coordenou campanha também, isso prevalece também para quando você vai pedir apoio financeiro, mesmo contabilizado? Muniz, você fez uma pergunta óbvia. Preciosa. Quer dizer, os alvos também das manipulações são exatamente... Mas é lógico, quando eu pego um candidato, tá certo? Que está mais ou menos bem, está no meio, e coloco ele lá na rabeira, esse candidato esse está morto, esse está condenado, porque ele vai atrás de recursos e as pessoas vão dizer: mas como é que eu vou te dar recurso se tu está na rabeira? Aí você não tem nem como... A mesma coisa é exatamente o da dianteira, funciona para a dianteira. Da dianteira os caras chamam ele para... Eu pego aqui um sujeito que está no meio e coloco ele lá na frente e tal e tal. Isso facilita tudo, você está entendendo? Então, abre as portas. Existem as manipulações. Tem esse objetivo, sim, material, financeiro, não tem a menor dúvida, Muniz. Saindo um pouco da pesquisa, mas entrando na política, e também tem dados numéricos também. Por 20 anos, você deve lembrar e concordar em parte com o que eu vou fazer o comentário, depois a pergunta. Por mais de 20 anos, mais ou menos, aqui no Acre, sobretudo em Rio Branco, era mais ou menos assim. 30% não abria mão de votar no PT,
30% não queria de forma alguma votar no PT, certo? Certo. Sobraria então aí 40%. 40%. 20% você sabe que faz tempo que não vai votar, sobraria 20%. Então a gente vive aquele dilema dos Estados Unidos, que lá a maioria é dividida entre democratas e republicanos, e geralmente quem decide a parada é quem não é nem democrata e nem republicano, ou seja, quando a minoria prevalece sobre a maioria. Ocorre que esse ano nós estamos vivendo aí, segundo a pesquisa, se for verdadeiro esse número, ou verdadeiros esses números, parece que isso acabou, João. O candidato do PT está aí, não consegue chegar a 2 dígitos, está longe disso. O que está acontecendo? Olha, eu acho que o PT... Foi o que aconteceu lá atrás, que você falou, você chama a balcanização? Sim, porque... Tem tudo a ver? Isso e mais o seguinte, o poder, a máquina do poder local, ela é avassaladora aqui no Acre. Por que ela é avassaladora? Deficiente. Não, é porque nós não temos uma sociedade civil, uma economia forte, Sim. que não dependa da máquina. Então, Entendi. por exemplo, quem tem a máquina do poder local, do poder estadual, do poder federal e do poder municipal, leva uma vantagem incomensurável sobre todos os demais. Nem precisa querer usá-lo, é de forma automática. Automática e sempre usa. Quer dizer, Sempre essa usa. história, a retórica, não vou usar, isso é pura fantasia, isso é pura retórica. Você nunca acreditou nisso. E você, escute o que eu estou lhe dizendo, você vai ver, existem alguns confrontos agora, de demite aqui, demite acolá, demite aqui, demite acolá, essas coisas vão se complicar à medida em que forem se complicando as candidaturas, porque Muniz é o seguinte, se joga, talvez isso seja até objeto para um outro debate, Sim. mas se joga nas eleições municipais de Rio Branco as eleições do governo estadual em 2022. Você acha que tem tudo a ver algo com... Direto. Se o governador, por exemplo, perder a eleição com a Socorro Neri, a reeleição dele está inteiramente comprometida. Se o Rocha, como inversamente, ele terá toda a chance de se reeleger se ele eleger Socorro Neri. Pega o Major Rocha, a mesma coisa. Se ele perde, as chances dele querer ser dificultam. Se ele ganha, ele... Em parte, eu concordo contigo. Concordo. Agora, ao mesmo tempo, vamos voltar lá, vamos voltar a 2014. 2014, nos municípios onde o Tião Viana tinha aliados, ele perdeu. E ganhou onde não eram aliados. Eu estou falando de prefeitos. O PT... Lembra disso? Então vamos voltar para o PT, porque eu até sugeri que isso fosse uma outra discussão, a questão da vinculação das eleições de agora com as eleições de 22. Governador. O problema é o seguinte, o PT usava a máquina como poucos. O PT é autoritário na sua natureza, na sua raiz, impositivo, perseguidor, você sabe muito bem disso, Muniz. Né? Então, ele colocava a máquina como um elemento, como um eleitor principal. Quando o PT perde a máquina, ele perde esse eleitor. Aí ele vai ter que ir para o eleitor que gosta do partido apenas. Isso explica porque é o seguinte, o candidato do PT é um rapaz da mais alta qualificação. Um dia desse eu discuti com alguns colegas dizendo que ele da não é um bom candidato, Daniel, é um excelente candidato. Tá? Aliás, é o seguinte, Preparado, cá para nós. Os partidos ofereceram a Rio Branco um time de primeira linha, Muniz. Raro, olha, faz tempo... Até mesmo os que não estão tempo que eu não pontuando vejo legal, time. são capacitados. Todos eles, Jamil Asfuri, Jarbas Soster, Roberto Duarte, Socorro, né? Todos, é de altíssima qualidade o time que se ofereceu para Rio Branco. E, obviamente, que o peso da máquina, essas idiosincrasias que você levantou, o governador não está apoiando o candidato do partido dele, tá certo? Está apoiando um candidato mais à esquerda, supostamente mais à esquerda, e assim, o vice, e assim, tal e tal. Tudo isso faz com que um caldo enorme vá emergir, um novo cenário que mudará a relação política no Estado inteiro. Por exemplo, eu acompanhei numa comissão do MDB, era a chamada Comissão Caça-Talentos, eram os 3 veinhos, 4 veinhos, né? Junto com o Ademir Lopes, junto com o Serjão, etc., Alberto Ferreira. Nós temos candidaturas, o MDB tem candidaturas de Marechal Taumaturgo, que ele, não, por um acaso, não teve, mas uns 20 municípios nós temos. De 22. De 22, né?
Pois muito bem. Rapaz, essas alianças que você levantou, elas se dão porque o plano local é muito mais importante do que o plano estadual, do que o plano federal. Por exemplo, Agora, você que foi presidente, é importante o diretório estadual, digamos assim, dar essa liberdade para os municipais? É essencial, porque se o diretório estadual der essa liberdade para os municipais, eles vão, porque a eleição municipal é um debate sobre as condições, as necessidades, as possibilidades dos municípios, das zonas urbanas e rurais, Muniz. Esses que tentam colocar a relação nacional, etc., estão equivocados. Mas eu vou dar outro número aí. Isso não existe. Mas vou dar outro número aí que você sabe muito bem do que aconteceu e que funcionou. Lembra do velho MDA? Sim. Que enquadrou o prefeito, que afastou, que escanteou e deu certo. Lembra que 2 anos depois o MDA comandou 82% dos eleitores acreanos fora do poder, na oposição? Nós éramos Lembra? agentes nesse processo, Muniz, lembra? Nós éramos Sim. protagonistas Sim. desse processo. O MDA tirou prefeitos porque tirou adversários para poder Sim. colocar alguém dentro da sua lógica. Então, eu estou me referindo mais aos prefeitos de... Porque havia ética, de disciplina, Mansurema e tal, unidade. tal. O MDA era uma aliança que está longe de se reproduzir nos momentos atuais. Ela pode se reproduzir, quem sabe, para o futuro. Mas, atualmente, houve uma facilidade para chamada balcanização para o estilhaçamento. Então, Muniz, na verdade, o que vai sair dessas eleições municipais é tudo para escrever de novo. Ou seja, eu não sei se a reeleição do Gladys está garantida e tal. Eu só quero me dizer o seguinte, que se o Petecão ganhar com o Bocalon, ele é um candidato a prefeito, a governador de altíssima qualidade. Se o Márcio Bittar ganhar com o Roberto Duarte, idem. Como será esse novo mapa político, João Corrêa? Aí nós temos que colocar as cartas e os búzios. Tudo vai mudar. Aí os institutos de pesquisa é que vão nos dar essas noções. Eu acho que Rio Branco é algo absolutamente indefinido, mas em alguns municípios não. Ainda que, Muniz, não exista nenhum município, isso foi o erro que nós cometemos da nossa comissão. Nós estávamos jogando sozinhos e achávamos que era melzinho na chupeta. Nós julgávamos isso. Eu quero fazer essa autocrítica. Ah, não tem para ninguém. Meu amigo, quando a situação vai se aproximando, quando as forças vão se colocando, vou pegar o caso de Plácido de Castro. O brasileiro também pode se enquadrar aí também? Pode, mas... Cruzeiro do Sul também? Mas olha, todos. É porque as forças locais são muito poderosas, elas são muito sábias. Muniz, você vai lá em Porto Volta e os caras respiram política como, sabe, com Donald Trump na história. Olha, essa situação de Plácido de Castro é uma coisa interessante. Nós tínhamos em pesquisas o Tavares lá em cima, o Gedeon lá embaixo e o Camilo lá na rabeira. Sabe qual é a situação de hoje, a última que eu tenho? Polarização. 3. Empate técnico. Os 3 têm chances. Galvanizaram forças díspares, tá certo? O MDB, inclusive, né, lá está junto com o PP. Isso. O PSDB do Gedeon está lá com outras alianças. E o Camilo com o Petecão, etc. E tal. Enfim, não se pode apostar nada. Um vintém de quem vai ser o prefeito de Plácido de Castro. Mais ou menos assim em Cruzeiro do Sul, que o Fagner estava nadando de braçada. Cruzeiro do Sul, aí Fagner... apareceu alguém de intruso no bom sentido, gente. O candidato do PSL. 9, exatamente. E aí fez crescer também a candidatura do Zequinha. Sim, o Zequinha é o seguinte: o que é o Zequinha? É o peso da máquina. A máquina pesa. A máquina pesa muito. Se, como estou te falando, se o governador tivesse organizado uma aliança hegemônica das forças que o elegeram, ele faria a maior parte dos municípios. Mas ele não fez isso, talvez tenha sido até positivo. Correia, na sua opinião... Talvez tenha sido até positivo. A reeleição do governador vai depender do resultado aqui em Rio Branco e em Cruzeiro do Sul, na sua opinião? Não tenho a menor dúvida que sim. Não tenho a menor dúvida. Cruzeiro do Sul por uma razão simples, né? Que ele é de lá. Mas é uma questão simbólica também. Né? E aqui é uma questão estratégica. E aqui é uma questão estratégica. Rio Branco é metade dos eleitores. Eu não tenho a menor dúvida, é isso que eu estou lhe dizendo. Se joga na eleição de Rio Branco a sucessão de 2022. Para encerrar, Corrêa, a prefeita Socorro Nery já foi do MDB, foi sua colega de partido, você a conhece profundamente. Muito. Eu conversando com ela no domingo, ela disse que um dado desses números aí, dessa pesquisa,
deixa preocupada. A rejeição, ela disse, ó, eu não sou autoritária, eu não sou desonesta, eu não ando com confusão com ninguém. E a rejeição dela, diante de tudo isso, é alta. Na sua opinião, o que justifica isso? Eu quero dar uma olhada na Já que ela está lá disputando, normalmente o cara que tem rejeição é porque está lá embaixo também, né? Eu quero dar uma olhada, eu vou te dar uma resposta em função do Delta. Eu quero dar uma olhada qual é a rejeição que o Delta apontou para ela, né? Porque as outras rejeições podem ser rejeições interessadas, que atribuíram a ela aquela tal rejeição. Eu acho que muitas coisas, por exemplo... Eu sei que quem está no poder normalmente já tem. Vamos só para raciocinar nesse prisma. Algumas coisas, por exemplo, a prefeita é uma pessoa bacana, ela tem tido um desempenho bastante positivo do ponto de vista ético. As denúncias são insignificantes, têm sido mínimas, etc. E tal. Mas a prefeita é uma adorável criatura, quem a conhece, além de bonita que ela é, né? Ela é uma criatura adorável no plano pessoal, uma pessoa muito bem que tal. Mas às vezes precisa que isso seja colocado lá no plano da base, do eleitor, lá da periferia, uma série de elementos. Então ela pode pegar... Tem que ter uma empatia. A questão da empatia, isso tem muito a ver. Muniz, e o seguinte, às vezes até o fato das pessoas serem brilhantes, o fato das pessoas serem, digamos assim, entusiasmadas e bem-sucedidas, isso gera certas perspectivas de inveja e de má colocação. Enfim, para você esmiuçar os elementos da rejeição, tem que ser realmente... Ou seja, as pessoas acabam tendo uma leitura dela que não é verdade. Que não é verdadeira. Agora, uma coisa, por exemplo, que eu acho, que eu vou até escrever a partir do Delta, que eu vou antecipar sobre ela, é o seguinte. Ela cometeu um erro, do meu ponto de vista, no ano passado. No ano passado. Ela deixou que a buraqueira se colocasse brutalmente, machucou muito a ela. Então, ela provou de um lado da rejeição. As pessoas quebraram carros e machucou. Você tem pouco tempo para reconstruir tudo isso. Aí, neste ano, ela corrigiu o erro, ela não é tola, ela não é boba. Ela corrigiu o erro, está fazendo um trabalho rápido, etc. Agora, terá dado tempo... O prejuízo foi muito grande. Terá dado tempo de apagar o passado, por exemplo. Pode ser também. Ela teve um comportamento muito exemplar, positivo. Não vou dizer exemplar, mas um comportamento bastante positivo na questão da pandemia. Isso deu a ela uma chance enorme, deu uma recuperação espantosa, tanto ela quanto o governador. Entendi. O governador Gladys estava realmente lá para perto do chão. A pandemia o recuperou. Tudo que é bom dura pouco. Você voltará aqui em breve. Quem joga bem justifica a outra escalação. Muito obrigado. Foi um prazer recebê-lo. Prazer todo meu, Muniz. E a você que está em casa, muitíssimo obrigado pela audiência. Boa tarde e até amanhã, se Deus quiser. São 12h16.